Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria ter você aqui conosco nesse podcast, que eu tenho certeza que vai falar muito forte ao teu coração. Glória a Deus. Eu estou tendo a honra de estar aqui hoje na Penha, em Santa Catarina. Eu vou jogar algumas imagens aí para você ver que lugar lindo e maravilhoso é essa cidade e que também está experimentando algo poderoso da parte de Deus através desse servo que você vai conhecer daqui a pouco. Gente, que Jesus é para você, como está o seu amor, como está o seu coração em relação a Jesus. Você tem amado, você tem desejado, você tem estado disposto a cada vez mais conhecê-lo e se entregar por inteiro a Ele. O que dá todo sentido à nossa vida é viver em função dele, né? Amém. Ele morreu na cruz do Calvário, se entregou por mim, por você e não tem ninguém igual a Jesus, gente. Não tem ninguém igual a Jesus. Glória Ele é a Deus. Precioso demais. E que bom que você está aqui conosco, viu? Olha, eu só vou fazer um pedidinho para você, né? Se você puder comentar, curtir, compartilhar, isso vai nos ajudar a fazer com que o YouTube possa distribuir Amém. essa conversa que eu tenho certeza que vai te abençoar e vai abençoar a vida de muitas pessoas, Glória a Deus. hein? Amém. Olha, você não sabe o que vem por aí. Tá bom, gente? Conto com vocês e vamos lá. Amém. Shalom, pastor Léo. Shalom, meu lindo. Que alegria, que é prazer poder estar aqui Obrigado, com pastor. você. Obrigado. Né, ter aquele tempo ontem também ali no culto, foi algo maravilhoso. Meu Deus do céu, Deus. que alegria, viu, pastor? Eu gostaria que você ficasse à vontade aí, né, para dar as boas-vindas ao pessoal aí também. Amém. Fique bem na liberdade aí. Mas graças, meus irmãos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Léo Marques Silva de Paiva, conhecido como Pastor Léo, aqui do Mevan, que se encontra na cidade de Penha, esposo da Lucimari, pai da Luísa Machado de Paiva. É um motivo de alegria estar aqui com vocês e espero que o Senhor edifique grandemente a fé de cada um que está nos assistindo. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Que honra, pastor. Honra toda minha. Antes da gente entrar um pouquinho aí, né, sobre a sua história, né, o que Deus tem feito, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cidade. Né, a Penha, que é um lugar lindo, maravilhoso, né? Como que ela se movimenta, como que é o comércio aqui, as coisas, né? Hoje a Penha, ela é uma cidade que tem 34 mil habitantes, é uma cidade que se tornou um polo turístico e tem como berço um dos maiores parques temáticos, né, da América Latina, que é o Beto Carreiro World, né? E pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos trazido a essa cidade desde o ano de 1993, aonde fincamos as nossas raízes aqui, onde me tornei, né, um pai de família. O Senhor me apresentou a esposa e hoje nós temos pastoreado um aprisco para Cristo nessa cidade. Que bênção, que bênção. Então é o parque, né? O Parque Beto Carreiro, Sim. as praias. Temos 19 praias aqui na cidade. Meu Deus 19 do céu. praias. A Penha, ela é uma cidade que é uma península, né? Ela tem extensão de terra que abrange a área marítima e é cercada por lugares maravilhosos. Realmente é um lugar muito lindo, gente. Se você ainda não veio visitar a Penha em Santa Catarina, Vem. aproveite. Você não vai se arrepender. Amém. Glória Verdade, a Deus, pastor. que bênção. Pastor, me conta um pouquinho, né? O senhor falou que veio para cá, né? Sim. Mas a sua infância, né? Onde o senhor nasceu? Eu sou natural da cidade de Sapé, capital do abacaxi, interior da Paraíba. Interior da Paraíba. Dá 46 quilômetros de João Pessoa, né? Sim. Em 1993, nós viemos para cá a serviço. A minha irmã, ela viajava em circo na época e o Beto Carreiro contratou ela e ela começou a viajar no circo com eles e ele falou que tinha um sonho de construir um parque. E a minha mãe e o meu pai disseram que se um dia realmente fosse possível isso, nós iríamos para este lugar. Então, em 91 o parque foi inaugurado, em 92 o meu pai veio, em 93 nós viemos para cá, para a cidade. Sim. O seu envolvimento com o evangelho já é de berço? Não, Como eu foi? sou
Eu era de uma raiz cristã mais católica, né, romana, e conheci... Você frequentava mesmo ali? Não praticante, Ah, não tá. praticante, isso. E conheci o Senhor em 97. Em 97, a minha esposa entrega a vida a Cristo, pela vida do pastor Luiz Hermínio, né, hoje apóstolo Luiz Hermínio. Eu não quis caminhar e depois de 10 anos, em 2007, o Senhor acaba me alcançando. Então ela ficou 10 anos chorando, sofrendo, buscando o Senhor pela minha vida, né? Teve muitos murmúrios, pessoas que se levantaram contra, até a autoridade eclesiástica dizendo que eu não era homem de Deus para ela, que ela tinha que orar, se separar e Deus iria enviar um marido para ela, né? Sei. Mas ela se firmou na palavra, Permaneceu firme. graças a Deus, né? Que Eita Deus glória. preza a aliança do casamento e graças a Deus, né? Pelo clamor dela, em 2007 o Senhor me pega. Glória a Deus, hein? Tá aqui nos bastidores, gente. Isso, Tá minha aqui, ó, vida bem- tá ali no cantinho. Tá aqui, glória a Deus. Pastor, então seus pais, eles não eram evangélicos, eles eram católicos, Católicos, e não quando você praticantes. veio, eles ficaram lá, na Paraíba. Não, nós viemos todo para cá. O meu pai veio primeiro, a minha irmã já estava aqui em Santa Catarina, na Penha, né? Ah, tá. Aí depois o meu pai veio, um ano depois veio eu, minha mãe e minha irmã mais nova. Nós somos em 4 irmãos, né? Nara, mais velha, Neda, eu e a Leane, que é a mais nova. Sim, sim. Ah, tá, legal. Aí então foi esse tempo, e você, o seu primeiro trabalho aqui foi o quê, pastor? Você estava com quantos anos quando você veio para cá? Eu cheguei aqui 14 anos. Sim. 14 para 15 anos. Então o Beto Carreiro, né, fez toda Isso. conversa com vocês, aí você também começou a trabalhar. Isso. O meu trabalho aqui, eu sempre fui envolvido na área de doma e adestramento de equino, de cavalo, né? Então, por 16 anos, a minha vida ali foi justamente isso. É o mundo dos shows, né? Fazendo alguns shows ali, mas também domando e adestrando praticamente todos os dias da semana. Poxa, isso é legal, porque não é sempre Isso. que a gente encontra um adestrador de cavalo, né? Você tem alguma experiência assim, que talvez de um cavalo muito selvagem, alguma coisa assim, agressivo, sei lá? Todos os animais que nós pegamos, o instinto dele, a questão da área de fuga e escape. Então, não é porque eles são mal, mas é o instinto de defesa deles. Certo. Né? Então, todo ataque que é gerado, ele é gerado, na realidade, para uma possível fuga, e não porque ele quer o mal do ser humano. Sim, sim. Aí você tem que saber lidar com isso, Sim, reverter isso para que... Nós temos que saber. Inclusive, os Salmos de número 39, o Senhor, quando começa a falar a Jó sobre lealdade, fidelidade, ele usa como exemplo um cavalo, né? A partir do versículo 19. Então, a partir daí, nós entendemos a lealdade do animal, né? E a doma, ela racional, no caso, a doma que eu sempre exerci, é uma doma que é você fazer com que o animal te retribua o movimento em cima daquilo que você pode dar de confiança, e não em cima de uma pressão brusca, né? De um chicote, de uma varinha, de uma espora. É totalmente diferente. E foi assim que eu acabei pegando um certo renome, né, nessa área, até o dia que o Senhor me chamou para servir a mesa dos meus irmãos. Que legal. Você usou uma expressão aqui, na hora que a gente estava tomando um cafezinho antes aqui, gente, né, sobre um cavalo coça outro cavalo. Ah, sim. Cavalo... Coça cavalo? Isso. Cavalo coça cavalo. Isso requer que o animal, você nunca vai ver num pasto um cavalo coçando uma égua. Ou melhor, um cavalo coçando uma vaca. Porque os espíritos também se atraem. Olha só, então, hein? se você é uma pessoa justa, uma pessoa boa, Deus vai trazer para tua mesa, para próximo de você, pessoa justa, pessoa boa. Nossa, que tremendo, pastor. Um ensinamento legal demais. Meu pai amado. Legal, pastor. Então, aí, né? Então, a esposa veio primeiro para Jesus. Isso, veio primeiro. Ela veio primeiro e ficou intercedendo por você. Intercedendo, chorando. Enquanto isso, você estava trabalhando ali, fazendo suas coisas. Trabalhando, uma vida totalmente desregrada, perdida, caminhando como solteiro, totalmente errado. E pela misericórdia do Senhor digo, primeiro, Jesus jamais se esqueceu de mim. Segundo, abaixo de Cristo nessa terra, eu honro muito ela, foi a única que pagou um preço pela minha vida. Então hoje, a lealdade que eu tenho para com ela, ela desfruta porque primeiro é para com Cristo. É que se eu fosse entrar em outra área, eu teria que fazer um podcast com ela, né? Porque é verdade. É a mulher sábia, né? Que permaneceu firme ali, não né? edificou só a casa, mas também a vida do seu esposo. Meu Deus do céu. Portanto, você que está nos acompanhando, não desista do seu marido, não desista da sua casa, não desista da sua família. Hoje a minha esposa ela está colhendo e desfrutando de algo que ela chorou e regou com lágrimas por 10 anos.
Eu não estou falando de 30 dias, foram 10 anos. Uau. 10 anos. Então, se você tem Cristo como tua rocha, eu creio que ele vai mudar a tua história, vai mudar o teu esposo, assim como me mudou. E a sua casa vai viver a bênção do Senhor, como hoje eu e a minha família temos vivido. Uau, hein? Uau. Pastor, antes da gente mergulhar, né, daquilo que Jesus fez na sua vida, só mais uma curiosidade assim também, né? Porque você citou sobre o Beto Carreiro, então você está desde o começo ali com o Beto Carreiro, desde quando se formou o parque, vamos dizer assim? Chegou não? Para 3 anos depois, né? O parque começou em 1991 e o Senhor nos trouxe para cá em 1993. E você já entrou para trabalhar com a Sim, parte a de minha adestramento? família já trabalhava ali. Isso. Eu vim com meu cunhado era gestor da área de serralharia lá, né, e brinquedos. Só que o meu coração sempre teve voltado inclinado para os animais, porque o meu avô era vaqueiro. Tendo meu pai mecânico, eu fugia da oficina do meu pai para poder Lidar com ir para a animais. fazenda e lidar com animais junto com meu avô. Então, sempre tive esse chamado muito forte na questão dos animais, né? Inclusive, você me mostrou uma foto muito bonita, né? Com. Era Faísca o nome? Isso, era o Faísca, né? Né? Que você ficou até pequenininho Fiquei perto dele, pequenininho assim, perto né? dele, isso mesmo. Uau, hein? Você cuidava desse cavalo aí, né? Cuidei, adestrei, viajei muitas vezes com o falecido Beto Carreiro. Olha só. Eu tenho uma dívida de honra, né, com esse homem, né, com esse parque. Eu louvo a Deus pela vida, né? Hoje foi transicionado para o filho dele, o Alex, né, que tem Sim, feito sim. um trabalho maravilhoso ali e tem continuado, né, a sustentar muitas famílias de forma direta e também indireta. No caso, todo o polo hoteleiro da cidade de Penha, a cidade de Penha, né, então, tem como pulmão hoje o parque ali. Sim, sim. Que legal, pastor. Então, a sua esposa orou muito por você, Bastante. né? Nesse período aí que eu creio que tantas coisas, né, aconteceram no meio do caminho, que eu creio que muitas pessoas, né, como você mesmo já ministrou, né, talvez muitas pessoas estão vivendo um momento como esse, onde, né, o marido está perdido, filhos estão perdidos, né, Exato. mas tem alguém ali intercedendo, né, clamando, né, e no tempo certo, no momento certo, o papai virá e Amém. vai Em mudar nome essa de história em Jesus. nome do Senhor Jesus. Então continue intercedendo, continue Amém. sendo essa intercessora, ou vice-versa, né, ou intercessor também, né, sobre, Exato, exato. né, os pais sobre a vida dos filhos, em Eu nome do digo Senhor assim, Jesus. pastor, que espírito não tem sexo. O espírito ele vai trabalhar sempre na esfera de encanto. Então, seja um homem, seja uma mulher, se não vigiar e esse espírito ele começar a dominar a mente, colocando inverdades como um sofisma na sua mente, essa pessoa, sendo homem ou seja mulher, ela pode destruir a sua casa, a própria vida até então. Então, na realidade, você tem que andar vigilante mesmo, sempre com os pés firmados no Senhor e com os olhos também no alto. Amém, amém, glória a Deus. E pastor, então nos conta aí, né, como que foi esse momento, né, desse encontro, dessa mudança, o que que aconteceu, né, esse testemunho onde Jesus te alcançou, assim, como que foi? A minha história com Cristo, ela começou através das lágrimas, né, de minha esposa, mas eu não queria saber do Evangelho, eu não queria saber de Jesus, eu não queria ter contato com pastores, com igreja, com crente, enfim. Eu era uma pessoa realmente totalmente revoltada em relação ao mundo eclesiástico, né? Mas um certo dia nós estávamos em casa e eu convidei a ela para ir num baile comigo e como tantas vezes eu tinha convidado e naquele dia ela disse não, como os demais, disse eu não vou porque eu sirvo a Deus e você sabe a minha vida com Cristo. Então eu tomei um banho, me arrumei e fui pro baile. E lá no baile eu tive uma experiência com Deus. A primeira experiência na minha vida, assim, no mundo espiritual, né? Aonde estava tocando uma banda, que eu não vou citar nomes aqui, e a música que ele estava tocando, a letra falava sobre se divertir, festas, prostituir, que aquilo que era um estilo de vida, né? E me deu sede, eu pedi um copo com água, naquela noite eu não bebi, e quando eu tomei a água que eu tirei a garrafa da boca, Deus abriu a dimensão espiritual. Eu vi naquele ambiente, o mundo espiritual, eu vi muitos demônios naquele ambiente, eu fiquei assustado com o que eu vi, porque uma coisa é você ouvir uma história de alguém, né? Outra coisa é você ter uma experiência, né? E eu vi o mundo espiritual, eu fiquei assustado, me desesperei ali. E ouvindo aquilo tudo, o Espírito Santo falou pela primeira vez de forma audível.
né, que aquilo era o que Satanás estava liberando sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estavam ali. E é o que ele Uau. tinha para mim, era isso. Então eu fiquei desesperado, saí daquele lugar, daquele ambiente, busquei meu carro. Os meus colegas na época não entendiam o meu procedimento, né, de ter abandonado aquele ambiente e ter ido para casa. Nós morávamos em um apartamento, eu cheguei no apartamento, a minha esposa estava chorando, e ali ela tinha feito uma oração. Ela disse: Senhor, eu não aguento mais, e a tua palavra diz que o Senhor abomina o divórcio. Ou o Senhor toca no Léo Uau. e muda ele, ou o Senhor me recolhe, ou o Senhor recolhe ele, porque para mim não dá mais. E assim, graças a Deus, Meu o Senhor me Deus, vem tocou, né, forte, hein? pastor? Me tocou naquela noite. Quando eu cheguei no apartamento, eu me lembro que eu saí do lugar e eu olhei no relógio do veículo. Era 2h28 da madrugada. Eu cheguei 3 horas, 3 e um pouquinho, que era perto, não estava de casa. E eu subi e ela estava chorando e clamando por minha vida. E ali eu pedi perdão para ela por tudo que eu já havia feito ela sofrer nesse tempo, né, de casado que nós tínhamos. E antes dela dizer que me perdoava, ela disse: onde você quiser congregar, eu irei contigo, eu te perdoo. E ali nós se abraçamos, choramos muito e fomos procurar Isso imediatamente depois da... imediatamente. Isso foi em 2007. A convicção espiritual já veio muito Na forte no teu hora, na coração. hora, na hora, na hora, em Uau. 2007, isso. E daí nós fomos procurar um lugar. Aí eu disse: vamos procurar a igreja daquele magrão. Na época era o pastor Luiz Hermínio, né? Ainda é, até hoje, graças a Deus. Então nós fomos para Itajaí, conseguimos achar o Mevan, Mevan Sede, hoje é Mevan Global, e dali a gente continuou congregando por um ano, até 2008, e ela me acompanhando até o dia que ela disse: amor, então eu vi que realmente você se converteu, que sempre havia uma insegurança em relação a tudo aquilo que ela viveu comigo, né? E talvez tinha sido algo momentâneo ou algo emocional, e não foi. A experiência que eu tive foi muito profunda, e eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, e precisei ser tocado por essa experiência para que as escamas dos meus olhos caíssem e eu me posicionasse no Senhor. Uau. Tem um ponto que você falou aí, porque nós vivemos uma época onde as pessoas acham que às vezes a arte não vai influenciar na vida de alguém, sabe? Então quando você Influencia. cita, né, que você pôde, né, os seus olhos espirituais abriram em relação àquilo que você estava ouvindo. E tem muita Exato. gente ainda hoje que está com os ouvidos fechados, né, espiritualmente, achando que não tem nada a ver, né? Muitos cristãos, pastor, infelizmente, dizem: mas a música é boa, fala de amor, a música fala de família, mas não é o que ela fala, e sim, né, a origem dela, a quem ela é Onde ela consagrada, a quem ela é consagrada, para quem é que realmente ela está rendendo glória e apontando. É algo almático? É algo só horizontal? Porque hoje a vida que nós temos é para Ele. Né? A palavra mesmo do Senhor diz, quando Eliseu ele foi profetizar, ele perguntou se tinha tangedor. E havia muitos tangedores ali. Ele disse: mas há um. Tiveram que trazer alguém que realmente tangia não para homem, e sim para Deus. E quando ele começa a tanger, o espírito da profecia vem sobre ele, ele começa a profetizar. Então ali você vê que a música, ela adora a Deus, ou a Deus verdadeiro, ou ao Deus falso. Sim. Então cabe a nós escolhermos como cristão. Algumas pessoas dizem: mas isso é muito radicalismo. Não é, porque eu sei a experiência que eu tive. Sim, sim. É interessante isso daí, pastor, porque às vezes algumas canções têm letras, né? Outras não. Mas, por exemplo, assim, Isso. Davi, a Bíblia não fala que Davi cantou diante de Saul, fala que ele tocou, Exato. tangiu a harpa. Exato. Era só o som de instrumentos, né? Uhum. E a gente até compartilhou aqui sobre uma experiência, né? No próprio culto de vocês, de alguém chegar e tocar num teclado como muitos tocam. Verdade. Né? A música, ela é, como que se fala assim, ela é universal, né? Vamos dizer, na forma de você fazer as notas, essas coisas. Mas quem está executando é o que faz toda a diferença, né? Então, independente se a música ela é uma música cantada, uma música instrumental, ela vai transferir algo. Verdade. Que é daquele que está executando. Exato. Então, eu entendo assim também, pastor, que, por exemplo, assim, se a pessoa tiver uma vida promíscua, por mais que ela faça uma música romântica, mas é aquele espírito de promiscuidade que ela vai junto. Vai dar. partir junto, vai vir junto. É isso aí. Né? Foi muito interessante o senhor falar isso, né? Sua experiência, né? Isso. Nesse momento, quando Deus abriu os olhos. Né? Então, aí o senhor procurou, né, o apóstolo Luiz Hermínio. Isso, para congregar lá. Mas é o seguinte, assim, né? Porque
você tinha um padrão de vida, né? Você vivia fora da presença de Deus. E essa mudança, como que foi acontecendo? Porque, querendo ou não, seguir a Cristo é viver uma vida de renúncia, de Exato, transformação, de exato. mudança de atitude. Como que foi esse processo para você mesmo, trabalhando ali já também, né? Pastor, toda mudança ela vai gerar um desconforto. E para uns, no meu caso, foi um desconforto mesmo, porque era um outro estilo de vida que eu não conhecia. Para outro, é tudo que tinha buscado. Como eu te falei, eu tive uma experiência, eu nunca busquei nada, né? Eu creio que o Senhor me buscou, né? Ele me achou primeiro, ele se entregou primeiro por mim. E a partir disso, isso me constrangeu. E eu tive que renunciar muitas coisas que para mim era difícil na questão de hábitos, né? Hábitos corriqueiros assim que uma vida inteira vivendo, né? E E eu falo buscando até em questão de amizades também, né? amizade assim, eu nunca saí de mesa de amigos nenhum, Ah, porque eu tá. entendi sempre que nós somos sal da terra e luz do mundo. Agora, ou eu estou me moldando àquela vida, ou eu estou fazendo com que eles se moldem. Sim, Se eu sim. percebia que realmente aquela vida ia fazer com que eu me dobrasse, eu dizia, Senhor, tem misericórdia. A tua palavra diz que eu sou luz do mundo, que eu sou o sal da terra. Então aquelas pessoas, elas se afastavam. Por mais que eu buscava, Sim, sim. elas se afastavam. Aham. E para mim foi difícil porque eu fui uma pessoa que sempre fui, né, muito intenso nas amizades, muito leal nas amizades. Então, para mim foi uma dor ver os amigos se afastando, simplesmente porque a linguagem deles era: agora tu virou para crente, Aham. agora fizeram a lavagem cerebral na tua cabeça, né? O meu próprio sogro, parceiros e amigos, né, de serviço foram até ele dizer: olha, fala com a tua filha tomar cuidado, teu genro tá louco, cara. Fizeram a lavagem cerebral na cabeça dele e ele tá louco. E na realidade eu nunca tive tensão na minha vida, né? Eu conheci uma verdade que me trouxe realmente vida. E eu estava vendo uma vida que na realidade era morte, uma vida de aparência, uma vida que quem via por fora era um casal perfeito, mas dentro de casa eram para um lado ou para o outro, discussões e, né, nunca fui de agredir fisicamente a minha esposa, graças a Deus, mas verbalmente agredia demais, humilhava demais, né? Nunca fui uma pessoa boa, porque o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é ruim. A nossa natureza é a natureza adâmica, né, pecaminosa. Agora, só o novo Adão, que é Cristo, só ele que, quando você se despe do velho homem é revestido do novo, ele muda. Nós recebemos, como diz em 1 Coríntios, capítulo 2, nós recebemos a mente de Cristo Jesus. Nós temos a mente. Nós recebemos o Espírito Santo em nós. Então, hoje a nossa movimentação ela é diferente. Agora, isso não é da água, não é da água para o vinho, não é no estalar de dedos, Sim, né? sim. Há pessoas como homens e mulheres que Deus coloca para nos ajudar, como os sirineus. No meu caso, chegando no Mevansed, foi nos apresentado o pastor Juscelio de Souza, a pastora Luciana, que eu tenho, meu Deus, um carinho, um respeito, uma honra enorme, uma gratidão por aquele casal que se dedicou muito por nossa vida, né? Indo para lá, logo depois eu tive uma experiência com Deus, onde o Senhor me deu o conhecimento da leitura, me deu a sabedoria que vem do alto e eu decidi me batizar. Sobrenatural, né, pastor? Sobrenatural, sobrenatural. Eu estava trabalhando, 3 horas da tarde, e senti, não ouvi voz, nada, senti aquela vontade de ir para o apartamento, e fui para o apartamento, eu tinha essa liberdade na questão de horas. Chegando no apartamento, eu fechei a porta do meu quarto e digo: Deus, eu sei que foi o Senhor que me pediu para vir para casa, mas o que tu queres comigo, Senhor? O que tu queres comigo? E eu comecei a chorar, chorar, chorar. Fui batizado com o Espírito Santo de Deus, fui tomado em línguas, só que quando eu estava orando em língua, pastor, eu ouvia e entendia o significado das línguas. Então eu botei a mão na boca e falei comigo assim: eu estou ficando doido, não pode. E voltava a chorar e orar em línguas e entendi que o Senhor estava falando comigo. Quando a minha esposa chegou, isso era uma terça-feira. Quando a minha esposa chegou, eu falei para ela: só amor, eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus e eu comecei a falar igual os crentes falam na igreja, só que diferente. Eu entendi o que estava falando, Ó. né? E eu tinha pedido, eu sempre fui uma pessoa assim, analfabeta, né? Nunca tive a possibilidade de crescer nos estudos por causa da minha infância, com uma história muito longa, né? Uhum. Então, ou eu ajudava a minha mãe ou eu ia estudar, né? E eu decidi, a família muito, né, singela, né, do interior da Paraíba, eu decidi trabalhar e por isso não consegui estudo.
Chegando aqui em Santa Catarina, eles tentaram, né, me colocar numa aula ali. Eu fiquei 4 anos na 4ª série, não aprendi nada, não fluía nada, mas sempre fui muito prático. A minha esposa lia a Bíblia para mim, ministrava comigo. E o meu sonho era ler mesmo, né? Ter o entendimento das palavras ali. E nessa experiência que eu tive, fui no grupo de convívio à noite, na terça-feira, falei para minha esposa, que é o PG, Célula, não sei como é que vocês chamam. E ali à noite o líder do grupo falou assim, irmão Léo, consegue ler um versículo de uns salmos para nós? Eu digo sim, mas por fé. Ah, então depois do louvor. Então eu fiquei muito nervoso, frio na barriga, mão suando e, meu Deus, né? O louvor voou e quando eu abri a Bíblia eu só chorava. Chorava, 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 comecei a orar em línguas de novo, Deus começou a batizar muitas pessoas que estavam ali com o Espírito Uau. Santo, e foi um mover e de repente eu comecei a ler perfeitamente, né? Eu era gago, o Senhor me tirou a gagueira naquele momento, e eu vim para casa assim, anestesiado da glória do Senhor, eu não queria dormir para não perder aquilo, Deu, chorando e orando em línguas boa parte da noite, acordei na 4ª, mandei mensagem para minha liderança que eu queria me batizar, eles falaram para mim que não é assim, tem que ter um curso para o batismo, mas aquilo queimava muito dentro de mim, e eu passei a 4ª batendo, incessantemente, né, nessa tecla de querer me batizar. Quinta-feira, mesma coisa. Quando foi quinta, perto de meio-dia, eu falei para eles, olha, ou vocês me batizam, nós estamos aqui na beira da praia, pertinho, né? Uhum. Ou vocês me batizam, eu vou na praia sozinho, vou me jogar lá, eu vou nascer do alto hoje, ou com vocês ou sem vocês. Uau. E daí ligaram o pastor Meu Luiz Deus e do ele céu. falou assim, não, vai lá e batiza o menino. Né? E eu ainda falei assim, o eunuco, ele parou o carro e falou para Felipe, ali está algo que me impede. Felipe disse, nada se você compreendeu. Então, eu entendi, eu compreendi que eu necessitava nascer do alto. Meu Deus. E foi algo Tremendo. sobrenatural. Né? Me levaram para a Praia da Paciência, uma das praias mais lindas aqui de Penha ao meu olho. Né? Amo aquele lugar. E ali à tarde eu tive uma outra experiência com Deus. Deus mudou todo o ambiente, onde os pastores estavam ministrando sobre o batismo ali. Mas eu já tinha entendido, eu não via a hora de nascer do alto, eu não queria perder mais nenhum minuto. Né? E quando me levaram, que me submergiram, que me trouxeram de volta, o clima, o tempo mudou, viu uma tempestade assim, violenta, né? E a gente apurando, eu com água na cintura saindo ainda do mar. E na hora que eu olhei, eu pensei assim, meu Deus, que tempo louco. O Espírito Santo disse, o mundo, o sistema, ele chora porque verdadeiramente ele te perde hoje. Uau. Então ali eu comecei a chorar, abracei minha esposa, agradecer a ela por tudo que ela fez por mim. E de lá em diante mergulhei com o Juscelio, comecei a ajudar ele, né, na sede em relação aos casados, até o tempo de começar a ganhar muitas almas para Jesus. Do Casados para Sempre fomos para o convívio. Do convívio a nossa casa ficou pequena e o pastor Luiz disse, Léo, isso é uma igreja. Eu digo, não, então envia pastores, porque ganhamos muitas almas nessa cidade. Só que nós enviávamos para muitos ministérios. Os irmãos iam, ficavam um tempo, depois voltavam. E como a sede é 28 quilômetros daqui da Penha, alguns não tinham condição de ir até lá, né? Então foi necessário a gente manter o convívio ali em casa, até o dia que Deus bradou, né? Eu falei para minha esposa e a gente, como, né, todo neófito na fé, novo convertido, eu coloquei Deus à prova, né? Eu disse, Senhor, se é da tua vontade, o pastor Luiz vai ter que vir falar comigo. Aí eu disse, ó, sempre nas primícias, os pastores sempre vira na igreja, né? E o horário que ele descansava era das 3 até as 6 horas ali. Dali em diante ele emendava até no outro dia, aquela consagração, só na água, só no líquido, orando. Então nós chegamos lá no horário, ele estava, me lembro como se fosse hoje, ele estava de bermuda, com a Bíblia na mão, orando em línguas, no altar para lá e para cá. Nós ficamos da metade da igreja para trás, no corredor esquerdo. Falei para minha esposa, vamos ficar aqui, vamos orar um pouco. Eu me ajoelhei para orar, quando eu me levantei, o pastor já estava do lado. E deu dois tapas no peito e falou assim, você estava demorando, porque orando tu não estava. Eu digo, amém, pastor. Deus bradou. Ele disse, então tá bom. Passando as primícias na convenção, nós vamos reconhecê-lo como pastores. E aí ele chamou toda a equipe apostólica, nos reconheceu como pastor, chamou a equipe pastoral, nos reconheceu como pastor. Veio na cidade de Penha, reuniu todo o povo que a gente já tinha ganhado para Jesus, que estava caminhando próximo da gente, e perguntou se eles nos reconheciam como pastores sobre a vida deles, e todos, unânimes, reconheceram. E segundo esse ato, ele disse, segundo o que vocês têm reconhecido, que Deus testificou comigo, nós vamos reconhecê-los na convenção.
Aí na convenção de 2013 veio o óleo pastoral sobre a nossa vida. Sim, sim. E vocês vieram para cá, né? Mas, pastor, voltando um pouquinho, Aham. rapaz, é porque é muito impactante, sabe? E é nítido, eu pelo menos aqui, eu sinto a presença de Glória a Deus, Deus. né? Porque o poder transformador de Jesus é algo magnífico, rapaz, assim, Inexplicável. inexplicável, né? Porque é a mudança da água para o vinho Exato. mesmo, né? Da vida que você vivia, Verdade. não tinha uma referência em família, Nenhuma. uma família assim, né? Uma mulher logicamente Desestruturada. temente a Deus, mas o que você fazia não contribuía para que uma família pudesse ser saudável, né? E Verdade. viver uma vida de alegria, sabe? E hoje você está aí, sabe? Sendo usado nas mãos do Senhor de uma forma tão Glória ao nome de tremenda e Jesus. poderosa, Glória ao nome de Jesus. né? E eu fico imaginando homens, né, que talvez estão buscando em tantos lugares aí uma forma de saciar, né, um vazio que está dentro de si, a família está totalmente desestruturada. Gente, nós estamos diante de alguém que conheceu esse mundão e hoje é uma pessoa totalmente consagrada a Deus e tem a Glória a família Deus. estruturada, sabe? E Glória a hoje é Deus. um instrumento para poder restaurar famílias, Amém. sabe? E eu olho, meu desejo é que o que está sendo compartilhado aqui realmente possa alcançar o teu coração, Em porque nome de você Jesus. está Eu buscando creio. talvez resposta em tantos lugares, gente. Olha aqui, olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus, como Jesus transformou a vida do pastor Léo, sabe? Libertou de tantas coisas assim que trazia destruição. Álcool, prostituição, Meu Deus do mentira, céu, ganância, soberba, altivez. né? Isso tudo o Senhor arrancou de dentro de mim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus hoje é um pastor. Meu Deus, quantos pastores ainda estão numa mesa de um bar aí, né? Ou estão se drogando, Verdade, né? pastor. Deus está te chamando, sabe? Deus está te chamando. O mesmo poder transformador que mudou a vida da minha história, a história do pastor Léo, ele está disponível para você. Amém. Né? Abre o seu coração para ele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Né? E é tão gostoso ouvir o Senhor falar com tanta autoridade, Glória a pastor. Deus. Glória a Sabe? Deus. Debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo. Uhum. Sabe? Eu fico muito feliz. E aí você vê, então, começou a cuidar do povo aqui na Vila da Penha. Começamos a alcançar. O nosso intuito nunca foi pastorear uma igreja. Nosso intuito sempre foi retribuir a Cristo aquilo que ele fez por nós. O mínimo que eu queria era ajudar pelo menos uma família, assim como a minha família foi ajudada por ele. E eu me lembro que uma das maiores lutas de não querer pastorear foi essa, porque eu e minha esposa ministravam com alguns casais, cinco casais, e para mim ali já era tudo, estava ótimo demais. Só que meu pastor viu em mim aquilo que eu não enxergava, né? E por várias vezes me ministrou, falou, e eu falei, pastor, te amo, te honro, mas Deus falou com o Senhor, ainda não falou comigo. Né? Quando Deus bradar comigo, aí eu me movo. Então, quando Deus bradou, eu comuniquei, e o Senhor começou a se mover numa velocidade além daquilo que eu imaginava. Meu pastor, quando derramou o óleo sobre a minha cabeça, ele me falou duas coisas. Primeiro, que o Senhor nos daria muitos filhos feios, pastor. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Aí ele falou assim, pessoas que foram machucadas, usadas, entendeu? Feridas dentro do ministério, por lideranças. Essas pessoas já estão preparadas, Léo, mas elas nunca foram amadas verdadeiramente. E essa era a minha insegurança, pelo fato de eu ser um analfabeto, não ter um conhecimento, nunca ter feito a teologia, nada. Eu tinha receio, como que eu vou discipular alguém? Como que eu vou tocar alguém? E na realidade essas pessoas já estavam preparadas por Deus, só precisava ser amada, né, por alguém. E o Senhor colocou o amor, né, dentro de mim, o amor que me amou primeiro. Eu tenho amado essas pessoas e a partir desse amor, literalmente, pastor Davi, Deus tem levantado um grande exército a partir da cidade de Penha. Hoje nós estamos com 14 casais de pastores, né, que realmente nos auxilia diretamente. Hoje nós temos uma equipe diaconal de 109, né, obreiros que se movem como um só corpo. Membros, não sei, né, não sei quantos membros, porque eu nunca tive desejo de contar quantos membros tem. Não, é Sim, do sim, Senhor, do reino. Então, eu sei que há um povo que o Senhor tem trazido para perto da gente, tem sido curado, tem nos curado, tem aprendido, também tem nos ensinado. E eu vejo a igreja de Cristo crescendo, eu vejo o reino de Cristo Jesus expandindo
o evangelho do reino sendo propagado. Que bênção. E esse espaço que eu estive ministrando ontem, não é o primeiro lugar. Não, começou na sala de nossa casa. Da sala foi para a cozinha, da cozinha para a garagem. Aí da garagem nós fomos fazer na garagem de uma outra irmã, do Joãozinho e da Raquel. E nessa garagem tinha um boteco do lado, porque a minha esposa tinha ganhado a Luísa e tinha dado algumas complicações no parto e ela precisava descansar. Não tinha como fazer o convívio lá em casa na época. E fizemos lá. E o vizinho veio com a folha de um abaixo-assinado, porque tinha uma máquina de música lá naquele boteco lá, e aquilo era um barulho infernal a noite inteira. E eu não assinei, eu convidei o irmão que estava junto, vamos ali. Aí cheguei no bar, o pessoal bebendo, com sinuca e coisa, aquele barulho. Eu falei, ô gente, só um minuto. Eles olharam para mim, botei a mão sobre a mesa. Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor toque todos que estão nesse ambiente. E para a glória tua, santifique esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, gente. Ninguém entendeu nada, eu virei as costas e saí. 30 dias o bar faliu, fechou. Uau! Aí a dona do estabelecimento viu que a gente tá fazendo reuniões na garagem e o lugar era só de eucalipto. Olha, Vou dar outra pausa aí. cidade turística é isso, irmãos, ó. Você vê. Gente, o ambiente é o ar livre. Eu já falei para vocês em outro podcast. Passa helicóptero, avião, é bug, é propaganda. Agora o veículo ele divulgando um circo que tá na cidade. Bênção. Aí Então, foi lá no boteco, fechou isso. o boteco. E dali nós voltamos ali, a dona nos procurou e perguntou se nós queríamos alugar o espaço. Mas o espaço era um boteco com eucalipto, telha simples, não tinha parede, só tinha 2 banheiros e um balcão, mais nada. Sim. Só que nós não nos movíamos ainda como um ministério, Sim. e sim como uma igreja. Nós tínhamos uma igreja na cidade que era o corpo de Cristo se movendo. Mas não tínhamos uma estrutura ministerial, então não arrecadávamos dízimo nem oferta. Quando nós arrecadávamos oferta, era para suprir a necessidade de alguém em algum bairro ou de pessoas que nós conhecemos. E daí eu falei para ele que ele não tinha condição, só que eu e minha esposa estava economizando alguns recursos para construir a lavação de nossa casa. Olhei para ela, olhou para mim e você sabe que os cônjuges só no olhar se conversam, né? Já se entende. E eu falei, então tudo bem. Então eu ofereci o valor que na época era R$300 pelo aluguel. O aluguel na época era um salário mínimo, que era 685. O dono aceitou, passou a chave para mim, que ele não queria mais se incomodar com aquilo. Aí o Juscelio esteve ali, o pastor Lapa veio ali, e ali já se movendo como igreja ali. Né? Os irmãos começaram a ofertar, dizimar ali, para que a gente mudasse. E o Juscelio disse, Léo, não vai muito tempo aqui, Léo. E era um bairro bem delicado, tinha 5 pontos de droga, os traficantes entregaram a vida para Jesus, se converteram, só um Deus levou, foi embora para outro lugar. E a partir dali a igreja foi crescendo. Com 11 meses nós tivemos que sair... Se converteram no trabalho de vocês ali. Sim, sim. E com 11 meses ali, nós tivemos que sair do lugar, porque o lugar já não comportava mais a gente ali. Aí buscamos outro lugar, o dono não nos locou, porque achou que a gente não tinha condição de manter. E realmente, financeiramente, na época, nós não tínhamos. Se movíamos, como até hoje, por fé. E fomos buscar um outro lugar. Só que o outro lugar era 4 vezes mais do que realmente a gente tinha condição. Mas por fé, eu apertei a mão do proprietário e fechamos. O pastor Lapa nos ajudou por 6 meses com a metade do aluguel. E graças a Deus, nunca faltou um centavo. A igreja começou a crescer. E o nosso trabalho, pastor, nunca foi dentro da parede, né? Nosso trabalho é sempre a partir das paredes. Certo. É tanto que nós temos uma base na cidade, mas nós mapeamos todos os bairros. Primeiro, como diz o apóstolo Paulo, você tem que ver como está a situação dos domésticos da fé. Auxiliá-los, né, ajudá-los. Quando eles estiverem bem, aí nós vamos para fora. Então hoje nós mapeamos a igreja que está ok e temos feito um trabalho o quê? Um trabalho fora. Há 13 anos nós temos um trabalho chamado Toque Vidas, né? Onde nós damos assistência às famílias. Damos aula também às crianças, tanto questão instrumental, também como o reforço. Temos o pastor Sérgio hoje, a pastora Juliana, que está à frente do social da igreja. Hoje o nosso social tem assistido muitas famílias. Por exemplo, a cada 2 meses é consolidado um dia para o social. Nesse um dia, nós atendemos em torno de 300 famílias, né, assistindo em várias áreas. E tudo de forma gratuita. Glória a Deus. Temos um bazar na igreja também, tudo gratuito. Como diz a palavra do Senhor, de graça a receber
de graça nós temos dado. Olha só. E nós temos avançado no reino, graças a Deus, crescido. Hoje o nosso sonho, em 2015, nós recebemos uma palavra que a partir do Mevan de Penha iria sair uma faculdade cristã na cidade, um colégio cristão na cidade, eu creio. Em nome de Jesus. E nós estamos gerando isso em Em nome de espírito, Jesus. buscando no Senhor para que isso Em nome ocorra. de Jesus. Né? E a minha luta é que a igreja sustente isso, não seja nada cobrado. Essa é a minha luta. Sim, sim. Né? É muito fácil estabelecer algo, mas colocar um valor. Né? Uma mensalidade, digamos assim. Né? Não é o que amejo no meu coração, não é o que o Senhor tem ministrado comigo. Eu desejo que a igreja do Senhor sustente essa escola, sustente os professores, sustente diretores, sustente os alunos. Em nome de Jesus, eu creio que assim o Senhor fará. O senhor tocou num assunto assim, porque esses dias eu estava fazendo uma análise, não é uma pesquisa na internet, de quanto se investiu, né, em eventos para abrir portais satânicos para a nação. Verdade. Investimentos pesados, né? Logicamente, dinheiro público e dinheiro privados, né? E milhões, tinha coisas assim, por exemplo, o carnaval mesmo, São Paulo e Rio, chegou a bilhões, Meu Deus. sabe? E coisas que está destruindo, né? Que Deus levante, desperte empresários, Jesus. né? Em nome Homens de de Jesus. negócios, Amém. e aí Deus venha trazer abundância financeira para que um trabalho como esse venha se tornar realidade em nome de Senhor Pastor, Jesus. nós já deveríamos estar assim longe na questão estrutural. O porquê que nós não estamos? Porque nós não fazemos nada firmado no cunho político. Sim, Nós entendemos que a igreja tem condição para isso, tem condição de avançar para isso. Eu entendo que todo recurso ele está literalmente no propósito. sim. Então nós estamos caminhando no tempo do Senhor. E eu sei que o recurso que nós precisamos agora, nós estamos nos preparando para construir em cima salas de ensino. Serão 6 salas com capacidade para 30 alunos cada uma delas. Que legal. Né? Serão também um banheiro masculino e feminino, uma cozinha também comunitária para eles ali. Isso tudo para que a gente possa consolidar e ampliar ainda mais o trabalho que já temos. Glória a Deus, hein? Então o recurso necessário ainda não temos, mas caminhando no propósito, de forma gradativa, nós estamos fazendo conforme o Senhor tem nos confiado nas mãos. Amém. Para a glória do E nome já de deu Jesus. certo, em nome Eu de Jesus. creio, pastor. Em nome Eu de creio. Jesus, né? Ele é o dono do ouro e da prata, né? Amém, amém. Ele pode tudo, né? Esse lugar lindo que nós temos foi ele que fez. Né? Tudo vem dele, né, pastor? Momento certo, hora certa, vai deslanchar tudo que precisa ser deslanchado em Amém, nome pastor. de Jesus. Eu O creio. senhor também tocou num assunto, pastor, comigo, assim, nos bastidores, assim, sobre né, como Deus também tem usado vocês em relação até a outros líderes, Sim. né, que de repente chegam machucados, assim, Exato. sabe? Deus tem dado uma palavra a vocês, assim, sabe? E eu creio que muitos pastores, né, podem assistir também, alguns podem estar machucados, assim. O que você diria, O assim, Senhor tem nos pastor? dado essa graça, pastor. Nós nunca buscamos aliança por conveniência e também nunca buscamos estar com pastores visando pregar em outro altar, né? Porque eu já tenho meu altar dentro de casa, Sim, né? Mas está numa outra plataforma, digamos assim, porque a aliança que nós temos é por um propósito. Há 3 tipos de aliança, né? Uma a gente procura se esquivar, a outra às vezes a gente se perde nela. E a que temos que caminhamos às vezes de forma incerta. Por exemplo, a aliança por conveniência, a gente se desvia por causa do caráter, da índole, não queremos nada por conveniência. Mas às vezes a gente se perde na aliança por afeto. Né, por gostar de alguém, e o Senhor está dizendo, olha, o tempo aqui deu, migra, avança, você não avança porque sabe que a pessoa não tem envergadura para te acompanhar, e você acaba perdendo o tempo do Senhor. Foi o que aconteceu com Samuel. O Senhor falou, Samuel, o que tu estás perdendo tempo com Saul? Eu já o rejeitei. Vai na casa de Jessé. Ele já tinha separado, mas Samuel, ele tinha gerado uma aliança por afeto com Saul. Né, e por causa disso, ele estava perdendo tempo. Quando nós caminhamos na aliança de propósito, nós nos movemos de forma madura. Às vezes, por isso, até vamos ferir o coração de algumas pessoas na questão de não estar presente ali, de avançar para outros lugares. Só que esse avanço não é para que a gente apareça, é para que o nome de Cristo possa ser propagado, não numa plataforma, mas num altar como esse. A mesa é um altar. sim. Então nós entendemos que alguns pastores foram machucados, foram feridos, estão fadigados na caminhada, por quê? Porque não geraram parceiros de jugo. E as alianças que foram geradas no decorrer dos anos foi por conveniência, troca de agendas, Interesses. interesses, enfim, ou até mesmo por afeto.
e o propósito não foi consolidado. Então, hoje Deus tem nos dado a graça de ser apresentado por Ele a alguns líderes, a alguns pastores. Meu pastor sempre sabe de toda a nossa movimentação, porque eu aprendi que o filho pergunta, o servo informa, mas a ovelha só ignora. Então, antes de dar qualquer passo, eu pergunto, pastor, o que o senhor acha? Devo, não devo? Ele diz, não, filho, vai, é bênção, né? Ajude. Então, eu tenho viajado com a minha esposa em alguns lugares para ter mesa pastoral, com alguns pastores que foram feridos, né, por ingratidão, por desonra, foram feridos por eles mesmos, tirania do urgente, querer abraçar tudo, e é o Senhor que sustenta a igreja, não somos nós, é o Senhor. Esquecer da casa, esquecer da família, esquecer dos filhos, né, esquecer da própria esposa, porque estou fazendo a obra do Senhor, e na realidade a obra do Senhor é a partir da casa, Sim. como eu havia falado em 1 Timóteo 5,8. Muito bom. Né, todo aquele que não cuida dos seus, principalmente do da própria casa, é pior do que o incrédulo, ele tem vomitado a sua fé. Então, o ministério que o Senhor nos confia é a partir do nosso lar, é a partir da nossa casa. E muitos pastores que eu percebi só tinham aliança por algo chamado agenda. Eu digo, não, Senhor, eu não quero viver isso. Então hoje a gente procura primeiro ter mesa, comunhão, ajudar, dizer assim, olha, conta comigo, eu estou aqui. Né? Se precisar de alguém, de um amigo, porque às vezes a gente aconselha tanta gente, somos aconselhados por quem? A gente cuida de tanta gente, mas somos cuidados por quem? Nós somos ser humano, tem dia que eu não estou bem, e quem é que vai me ouvir? Tem algumas coisas que eu não posso tirar o fardo sobre a minha vida e colocar sobre a minha esposa. Ela é a parte mais frágil, ela não é fraca. É mais frágil. Então, tem coisas que eu preciso de um amigo. Eu preciso de um sirineu que coloca o ombro embaixo da cruz que o Senhor me permitiu carregar. Homens que eu posso rasgar o meu coração e dizer, olha, eu estou cansado, eu estou triste, meu Deus, essa situação me deixou assim. E ele vai dizer, vem cá, meu amigo, e vou orar contigo. Porque o nível mais raso de amor aos olhos do Senhor é o amor de amigo. Né? No Hebreus, por exemplo, a palavra amor no grego, em grego, a palavra amor significa ágape, né, com o amor incondicional de Deus, estorge, que é o amor entre irmão biológico, filéu, que é o amor entre amigos, e o eros, que é o amor morfológico, aquilo que a gente sente, né, pelo cônjuge. Em João 15, Jesus ele diz, eu sou vosso amigo, e o verdadeiro amigo vai saber todas as coisas do seu amigo, e o verdadeiro amigo ele dá a vida pelo seu amigo. Então o nível mais raso do amor é o filéu, o amor de amigo para amigo. É o amor que Cristo estabeleceu como amigo. Quando ele diz o verdadeiro amigo dá a vida, ele deu ou não deu a vida por nós? Ele deu a vida por nós. Isso é a maior prova que ele diz, Davi, Léo, eu sou amigo de vocês. E depois, lembra quando a palavra diz assim que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a mim mesmo? Cristo ele vem e diz, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Ame o teu próximo como eu vos amei. Qual foi a prova que ele nos amou? Como amigo. Ele deu a vida como amigo. Então o nível mais raso é esse. Se o nível mais raso de amar é esse, o que eu não devo fazer pelo meu irmão? O que eu não devo fazer pelo meu cônjuge? O que eu não devo fazer pelos meus filhos? O que eu não devo fazer pela noiva do Senhor? Uau. Eu tenho que ir além. Então, em cima disso, Deus tem nos dado a graça de termos amigos por muitos lugares dessa nação. E a cada dia Deus está apresentando mais e mais. Pessoas que têm se encontrado conosco, às vezes a gente só precisa de uma palavra, pastor. De uma palavra. Às vezes a gente só precisa de uma direção. Né? Porque muitos andam nesse lugar, que a tirania do gente, porque foi saqueado de forma sutil a paternidade celestial. E quando é nos roubada a paternidade celestial, é nos roubado o quê? A direção, a proteção e o limite. A gente não sabe para onde estamos indo, a gente não sabe se estamos protegidos, sempre uma insegurança, e não temos limite, por isso que a gente se fadiga. Então, quando isso é restaurado através do quê? De uma direção de um amigo, de uma palavra de um amigo, nós se reposicionamos, e aí, novamente, Deus começa a nos conduzir de forma prudente. E como é bom você caminhar com o fardo e o jugo de Cristo, que é leve e é suave, pastor. E é suave. É maravilhoso. Que legal, que bacana, pastor. Algo tremendo e poderoso, né? Tudo isso que você tem compartilhado para nós aqui. Glória a Deus. Eu creio que a gente também já está indo para os finais também, pastor. Mas eu gostaria muito que você ficasse na liberdade, né? Talvez de alguma coisa que a gente não tocou aqui no assunto, mas uma palavra que você possa liberar. Fica à vontade aí. Uma palavra foi um rema de Deus sobre a minha vida. Jeremias 31:3.
O Senhor diz através de Jeremias: com amor eterno eu te amei, por isso com a minha benignidade eu te atraí até aqui. No meu caso, ele me tirou do nordeste do Brasil e me trouxe para o sul do Brasil. Né? No seu caso, eu não sei qual foi a transição geográfica que o Senhor fez contigo, ou até mesmo de um tempo dele ter te trazido para esse podcast. Mas uma coisa eu tenho plena convicção. Assim como ele fez com minha vida, ele fará com a tua. Porque com amor eterno ele sempre te amou. Por isso, com a benignidade, ele foi benigno e continua sendo benigno contigo até hoje. Ele tem te atraído para esse lugar, ele te atraiu até esse podcast para circuncidar não só o teu coração, mas também o teu espírito nele. Para que você entenda que você tem pai, você não é bastardo. O Senhor, ele te adotou com o espírito de adoção. O Senhor te marcou com o selo de amor dele. Por isso, como eu que vivi perdido, mas fui achado por ele, talvez você esteja perdido em tudo aquilo que você já viveu, né? Desilusões, desonra, infidelidade, né? Falsas alianças, alianças por conveniência, ou até mesmo por afeto. Mas nessa manhã o Senhor está te marcando e dizendo: eu, filho, continuo sendo o mesmo. Eu, filho, continuo me importando contigo e eu irei te usar para a glória do meu nome. Aleluia! Que você não perca mais tempo, mas que você mergulhe. Eu perdi muito tempo e hoje estou mergulhado nele. Que assim seja contigo. Que você mergulhe no rio do Senhor. Que é necessário você ter os seus pés tirados do fundo ao ponto de você ter que passar a nada, ou seja, é o Senhor que irá te conduzir, como a palavra diz, que o nascido do Espírito é como um vento, ninguém sabe de onde vem e muito menos para onde vai, é o Senhor que o conduz, que assim seja com a tua vida, em nome de Jesus, e que o Senhor te surpreenda. Tínhamos muito para falar, mas por causa do tempo, não conseguimos. E eu quero finalizar minha fala com aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 7, pondera o que nós temos te dito nessa manhã, que o Senhor te dará compreensão de tudo. Amém, irmãos? Deus abençoe, beijo no coração de vocês. Meu Pai do céu, gente, você viu aí o fluir do Espírito, né? Das Louvado águas seja o do nome de Espírito, Jesus. né? Através da vida do pastor Léo. Meu Deus do céu, gente. Se eu fosse você, eu compartilharia isso. Talvez Amém. você conheça pessoas, né? Você conheça pessoas que precisam ouvir o que foi falado aqui, gente. Em nome de Né? Jesus. Talvez você mesmo, talvez algum amigo. E é interessante, né, pastor? Porque através da rede social, né? Você pode ser um canal. Porque eu tô aqui, eu tô tendo o privilégio de estar com o pastor Léo aqui. Não percam tempo com distrações, ganhem tempo com unção. É isso aí. Distração ou unção. Não se distraia com aquilo que a mídia tem te oferecido, mas ofereça nas mídias o que o céu tem te proclamado. Uau. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então você já pegou aí a chave já, né, gente? Então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Amém. Comente aí o que foi, né, esse testemunho, sabe? E abençoe outras pessoas para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Que tempo precioso. Como eu disse, pastor, eu me sinto privilegiado. Eu me sinto honrado. Meu Deus do céu. Em te receber. A gente se conheceu, foi a primeira vez, foi em... Eu te vi em 2008 ministrando na sede, e depois tivemos uma mesa em 2018, 10 anos depois, lá em Naviraí. Lá em Naviraí. Com o apóstolo Bertelli lá. Isso. Ali nós conhecemos, ali nós estreitamos, sentando do lado, conversamos um pouco. Havia um mover de Deus ali. Meu Deus e então eu sempre quis ter mais tempo contigo, pastor, trazer para perto, mas aprove o tempo do Senhor. E hoje nós estamos aqui. Olha só. Glória a Deus. Bênção pura, pastorzão. Eu vou pedir só mais uma coisa para o senhor. Amém, pastor. Para o senhor orar. Amém. Né, abençoando as pessoas que estão assistindo, né? Tudo Amém, que foi feito pastor. aqui. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por tua infinita misericórdia para conosco, Senhor. Bendizemos o teu santo nome e cremos que o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor não muda, mas tem se movido e junto com a tua movimentação também tem movido os nossos corações. Senhor, nós te apresentamos não só a nossa vida, mas toda a nossa família e toda a nossa parentela. Te apresentamos a vida daqueles que têm acompanhado esse podcast, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que muitos têm almejado, o que muitos necessitam, Senhor. Mas eu clamo ao Senhor, como diz a tua palavra, que os teus caminhos são mais altos que os nossos, Pai. Senhor, toque-os e traga-os essas pessoas para caminhar contigo no
teu caminho. Senhor, se houver alguém nos assistindo que esteja enfermo ou doente, que ele receba o toque de cura agora. Se houver alguém, Senhor, cativo, que eles sejam libertos agora. Senhor, arranque das escamas, Senhor, dos seus olhos, façam que ele enxergue com clareza, Senhor, o que o Senhor tem para ele. Tire, Senhor, os tampões dos seus ouvidos e coloque filtros espirituais para que mesmo em meio à multidão eles possam discernir a tua doce voz de diretiva. Pai, continue, Senhor, sendo conosco. Eu oro, Deus, pela vida do pastor Davi, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos meninos que têm auxiliado o Senhor em toda a trajetória, Senhor, na nação e fora dela. Onde quer que essa casa, Senhor, sacerdotal esteja, que o teu nome seja glorificado e exaltado. E que venha recurso do alto sempre para os manter em movimentação plena para a glória do nome de Cristo Jesus. Abençoamos, Senhor, esse estabelecimento, esta pousada, os proprietários, cada hóspede, Senhor, desse lugar, seja tocado por tua glória em nome de Jesus. Senhor, que a tua glória se expanda através dessa cidade. Nós declaramos que Penha pertence a Cristo Jesus. Aleluia. Que todo o estado de Santa Catarina, bem como a nossa nação, pertence a Cristo Jesus. Aleluia. E que o Espírito Santo de Deus conduza a cada um de nós para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, viu, amado? Mais uma vez, Deus abençoe, viu? Te amo, tá? Uma honra, também te amo. Uma honra demais ter se aproximado de ti, que o Senhor, né, nos apresenta. A pessoa se conhece, mas há aquelas que o Senhor apresenta. Glória a Deus, te amo, pastor. Deus Obrigado, abençoe. viu, querido? Obrigado. Deus abençoe. Amém, pastor. Tchau, tchau, gente. Beijo.